Quais são as subdivisões dos mitos cosmogônicos, né? Segundo Julien Ries, né? Veja bem, os mitos cosmogônicos eles são subdivididos em 4 categorias, né? A primeira categoria, né, é que essas narrativas cosmogônicas, né, esses mitos cosmogônicos, eles vão trazer a ideia de uma criação, né, que foi feita através da palavra, do poder, né, do pensamento. Ou seja, aí você já começa, na primeira coisa que nós vamos tratar aqui, já começa, será que não existe algo que nós conhecemos, ou seja, uma narrativa que nós conhecemos e que está no meio da população aí fora, que vai trazer essa mesma semelhança, vamos pensar assim, né? Por quê? Porque na primeira categoria de mito, dentro dos mitos cosmogônicos, ou seja, você vai encontrar mitos cosmogônicos que vão dizer assim que a Terra, né, o universo, o mar, enfim, tudo foi feito através da palavra, através do pensamento, através do poder, né? Então, você vai encontrar dentre povos antigos essa expressão, esse caminho, essas narrativas que vão tratar, né, da criação do cosmos através dessas 4 coisas que eu coloquei aqui, né? Que são pensamento, palavra e até do calor. Algumas narrativas vão trazer essa questão aqui. Alguns povos vão trazer essas narrativas míticas que o universo ele foi feito através do calor, né? E aí a gente pode ver isso, por exemplo, entre os indígenas dos Estados Unidos, né? Hoje em dia. A gente pode ver isso entre os mitos egípcios, né? Mitos védicos, né? Mitos polinésios. Ou seja, você vê que essas narrativas, né? Onde o universo, o cosmos foi feito através do poder, do pensamento, da palavra, do calor, enfim, você vê que hoje em dia existem povos que ainda continuam com isso aí, né, sendo propagado, sendo disseminado e tudo mais, né? Assim como existia no passado, você vê que ele existe hoje em dia, né? A segunda categoria, né, dos mitos cosmogônicos, ou seja, dessa subdivisão de mitos cosmogônicos, são são narrativas que eles vão contar, que eles vão colocar, onde o universo, né, ele foi colocado, foi criado através de um personagem imerso no oceano primordial, de onde traz a matéria necessária para a criação. Ou seja, eles colocam como o start, ou seja, eles colocam um personagem ali no início, né? Ou seja, eles colocam que quem cria esse cosmos é um personagem, né? Então eles colocam alguém ali no início de todo o cosmos, de todo esse nosso universo. E aí, como exemplo, a gente pode dar o exemplo na Índia, né? Chamado de mito Prajapati, né? Ou seja, você vê que hoje em dia existem povos que têm esse tipo de pensamento, né? E isso é propagado até hoje, né? Então, você vê aqui que nós já estamos falando de 2 tipos de mitos, né? 2 tipos de mitos diferentes. O primeiro vai tratar de uma criação universal, do universo sendo criado através da palavra, do pensamento, né? do calor, né? E tudo mais. O segundo já vai inserir como criador, ou seja, o segundo já vai inserir um criador, um ser, um personagem ali no início, né, de tudo. O terceiro tipo de mito, né, dentro de toda a cosmogonia, vamos dizer assim, de todos esses mitos cosmogônicos, é que a criação ela vai se realizar
graças à divisão, né, da matéria primordial, onde essa matéria ela vai se dividir, né? Ou seja, o universo ele é criado nesse tipo de mito aqui, nessa terceira subdivisão. O universo ele foi criado quando essa matéria ela se subdivide, né? Isso daí a gente pode ver como exemplo dentro dos sumérios, né? Os sumérios eles vão falar nessa separação entre a terra e o céu, né? O mito de Exildo, né, apresenta o caos originário do qual emerge um ovo de prata, né? Algumas tradições egípcias e fenícias levam em conta essa separação presente nas origens, né? Então você vê que em algumas tradições egípcias, fenícias, elas vão trazer também essa questão, né? E os povos sumérios, né? Nós podemos ver isso claramente dentro dos povos sumérios. Então aqui nós já estamos vendo essa terceira classe de mitos cosmogônicos, né? Agora nós vamos para a última classe, né? Ou a última subdivisão desses mitos cosmogônicos, né? Que onde eles vão colocar um desmembramento de um gigante ou um monstro, né? Onde há uma imolação livremente consentida, né? Como é o caso do sacrifício védico de Purusa, né? E aí a gente vê também, dentre como exemplo isso também, o mito da Babilônia, né? Ali do monstro Tiamat, que é cortado em dois por Marduk, que o divide para criar o céu e a terra. O mito do combate divino encontra-se no Oriente Médio, na Grécia e na Índia. Então você percebe que nesse mito há um desmembramento de um gigante ou de um monstro para se criar um universo. Ou seja, o que quer dizer assim, um desmembramento de um monstro, né? De um gigante para se criar um universo? Eles colocam que há vamos pensar assim, um desdobramento seria um corte, né? Vamos pensar assim, um corte. Vamos pensar um corte que seria mais para a gente poder imaginar. Um corte no meio desse monstro, desse ser, vamos pensar assim. E a partir disso, a partir dessa imolação, né? A partir dessa imolação desse monstro, desse ser, as coisas, o cosmos, tudo foi criado, né? E aí você pensa, poxa, será que existem pessoas que pensam dessa forma? Né? Será que existe? Às vezes a gente fica pensando, poxa, será que existe? Você vê que existe, você vê que o Tiamat, né, que faz parte da mitologia babilônica, apresenta essa ideia, né, da criação do universo a partir desse desmembramento desse monstro, né? Então você percebe que existiam pessoas, existiam povos primitivos que acreditavam nisso, né? Que acreditavam nessas ideias, que acreditavam nessas histórias. E você percebe que hoje em dia ainda tem pessoas que acreditam nesses mitos, né? Sejam a primeira categoria, sejam a segunda categoria, sejam a terceira categoria, sejam a quarta categoria. Mas infelizmente tem pessoas hoje em dia que conseguem ter uma crença acreditando piamente, né, nessas questões, ou seja, nesse início, nessas origens do universo, né? Mas eu estou colocando aqui para vocês essas subdivisões aqui, né, dentro desse mundo, né, da cosmogonia, né, dentro desse mundo desses mitos cosmogônicos que existiam no passado e existem hoje em dia. Meu nome é Luiz Pedro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.